Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Mateus capítulo 24, versículo 24 e 25. Aê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com você sobre a Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida, na vida dos meus familiares, levar uma semente até você e assim plantar um pouco do amor do Senhor. E se você está chegando no canal hoje, se inscreva, curta, compartilhe. Se você já é um inscrito no canal ou se você está assistindo os nossos vídeos há muito tempo e ainda não é inscrito, se inscreva também, porque isso nos ajuda muito. Eu fico muito feliz em ver vocês, né, interagindo comigo. É sinal de que, assim, eu tô no caminho. Eu tô fazendo algo bom. Isso é muito bom, né? Muito importante para mim. E bora lá, deixa eu falar com vocês hoje sobre esse versículo que eu inclusive falei, acho que foi essa semana. Foi uns vídeos aí atrás, que eu falei sobre vigiar, né? Que nós deveríamos vigiar e tomar cuidado com algumas coisas. E eu, inclusive, mencionei esse trecho do versículo. E eu vou falar para vocês de novo. Olha aqui. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Pois é. Nós podemos ser enganados, sim. Vai aparecer pessoas, vai aparecer profetas, cristos, que vão fazer milagres feitos tão bom quanto Jesus. E vai se intitular, né? Vai se ponderar, vamos dizer assim, dizendo assim, eu sou o Salvador. E ele vai fazer coisas tão maravilhosas que eles podem até confundir quem é eleito. E quem são os eleitos? Aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que foram escolhidos, aqueles que estão com a bagagem firmada dentro da palavra de Deus. Até esses podem ser enganados. É engraçado porque quando eu começo a ler esses versículos, quando eu começo a perceber, eu falo assim, mas será que é possível? Será? Só que, à medida que eu tô falando com você agora, me veio uma coisa aqui na cabeça. Jesus, ele disse que ele iria ao Pai e ele iria deixar o Espírito da verdade sobre nós, né? Só assim que nós poderíamos ter essa ligação com o Pai. E ele falou que se nós crêssemos, se nós confiássemos, nós poderíamos fazer coisas maiores do que ele fez. Então eu fico pensando assim, se Jesus ele já nos deu a autoridade para fazermos coisas grandes e até maiores do que ele fez, você acha que não vai haver uma pessoa ou pessoas que vão fazer isso? Eu acredito que sim. E como que nós podemos nos proteger? Como que nós podemos cuidar para que a gente não caia nessa cilada? Eu só vejo um caminho. Eu não consigo enxergar outro caminho. É estar firmado na palavra? Sim, nós temos que estar firmados na palavra. Mas eu acho que é ter a intimidade
com o Espírito Santo. É ter a comunhão com Deus. É poder falar com o Senhor, é poder agir de forma que a gente represente fielmente o nosso Deus. Sabe, quando você fala com... Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu de vez em quando eu tenho umas experiências assim, que eu acho que é muito louca e é maravilhosa. Vou dar um exemplo, eu tô lavando louça e aí de repente eu começo a fazer... eu tô sozinha na minha casa lavando louça, período da manhã normalmente eu fico sozinha, tô lavando a minha louça, tô fazendo as minhas coisas e tô conversando com Deus. Não tô pedindo, não tô falando nada, só estou conversando. Que nem eu converso com um amigo e tô conversando. De repente, eu sinto e eu ouço respostas. Que aí eu falo, muitas vezes eu me assusto. Eu falei, opa, que é isso? Tem mais alguém aqui comigo? Tem. O Espírito Santo, ele começa a te responder, ele começa a falar com você, ele começa a trazer na memória coisas que você começa a fazer ligações e é uma experiência maravilhosa. Se você nunca experimentou isso, eu te convido. Eu convido você a começar a ter uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Espírito Santo, para que ele possa se manifestar, sabe? Para ele poder olhar para você e falar assim, ai, que bom, que maravilha, ela tá falando comigo. Ai, então deixa eu responder. É umas coisas assim que eu, de coração, acredito que quando você começa a ter esse amor por Deus, esse aconchego, essa vontade de estar cada dia mais na intimidade com Ele, Deus ele vai te revelando, ele vai te mostrando e ele vai te direcionando. Para quê? Quando pessoas assim começarem a surgir, você comece a ficar assim, com um grilo, com uma pulga atrás da orelha. E pode ter certeza que essa pulga atrás da orelha não é coisa da sua cabeça. Quando você começa a ter essa intimidade com o Espírito Santo, ele começa, olha, não tá bem assim. E ali você vai conversando com ele, você vai expondo, você vai mostrando, vai apresentando e ele vai te respondendo, vai te direcionando. E aí essas coisas vão, sumindo. Já vi muitas pessoas serem enganadas, serem decepcionadas. E aí, quando elas são enganadas, quando elas são decepcionadas, automaticamente o que elas fazem? Culpam a Deus. E aí, saem do caminho. Não querem mais saber, porque acredita que todo mundo é daquele jeito. E não é assim. Eu estou no Evangelho há 20 anos. E dentro desse período, eu já vi muita coisa. Já passei também por muita coisa. Mas uma das coisas que eu aprendi logo quando eu me converti o meu foco é Jesus. Então eu tinha que ter uma intimidade com Jesus ao ponto de olhar para o homem que é falho tanto quanto eu e perdoar. É difícil? Claro que é! É muito difícil. Mas quando você começa a falar com Deus, a ter intimidade com Deus, você olha
para aquela pessoa que errou, para aquela pessoa que te magoou, para aquela pessoa que falhou, para aquela pessoa que, sabe? Você olha para ela e fala assim: ai, meu querido, não vale a pena. Não vale a pena eu sofrer, não vale a pena eu passar por essa dor, não vale a pena eu perder aquilo que eu tenho de intimidade com Deus por conta de você. Não vale a pena. Vou fazer o seguinte, vou te perdoar, segue o seu rumo, segue a sua vida, porque o que eu tenho de melhor eu não quero perder, que é a minha intimidade com Deus. Porque se Deus ele fala, se você não perdoa seu irmão, como que você quer que eu te perdoe? Não é? Perdoa seu irmão. Então, é uma coisa, é muito louco isso. Então aí você começa a entender que assim, existem coisas que não vai valer a pena você carregar. É melhor, deixa pra lá. Eu ouvi essa semana, é melhor ser feliz do que ter razão. E às vezes você tem até razão. Você tem razão, você tem a justiça, você tem a verdade, mas aquilo tudo vai te causar tanta tribulação, tanta coisa que é melhor você fazer assim. Vai pra lá, deixa. Eu entrego nas mãos de Deus porque eu não quero perder a minha paz, eu não quero perder a minha intimidade com o Senhor. Então, ó, papai vai tomar conta. E isso serve para o final dos dias. Porque quando você está ligado com a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, Ele vai te mostrar. E você não vai conseguir ser enganado. Porque você está em Deus. Você não apenas conhece a Deus, você está em Deus. E Ele está com você. Dá para entender isso? Eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem entender como que eu falo com alguém que eu não vejo. Faz assim. Você olha no espelho e fala com você mesmo, então. Se olha no espelho. Porque se você é a imagem e semelhança de Deus, e Ele que te formou, Ele que te criou, Ele que preparou tudo para você, você concorda comigo que você vai estar olhando para a criação do Senhor? Se você tem essa necessidade de querer ter um tete-a-tete, se olha no espelho e veja a obra-prima do Senhor. Mas não deixe ser enganado. Não deixe que coisas milagrosas, mirabolantes, coisas assim extraordinárias façam você ficar iludido. Porque a presença de Deus, ela é tão real, ela é tão suave, ela é tão íntima, que você não precisa de coisas extravagantes para saber que Deus está ali. Pelo contrário, muitas vezes Deus ele está ali quando você está de joelho orando e a verdade, a intimidade, a presença dele é tão mais sublime, tão mais real, tão mais completo do que se você estivesse em um Maracanã cheio ouvindo uma pregação. Dá para entender? O Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi e deixou o Espírito da verdade com a gente, que deixou o Espírito Santo em nós. Ele, que todas as noites subia no Monte das Oliveiras, ia lá
e ficava na meditação, que ficava pregando. Ele tinha a presença do Senhor muito mais do que quando ele fazia qualquer tipo de milagres. Não que ele não tivesse a presença, pelo contrário. Mas quando ele estava ali, na intimidade, sozinho, era onde ele conseguia se conectar com Deus de tal forma que ele conseguiria suportar tudo. É isso que nós devemos buscar. É isso que nós devemos ter em nossas vidas. Essa conexão. Que você tenha um dia abençoado, uma semana maravilhosa. Que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu falar, sobre o seu andar, sobre o seu olhar, sobre os seus ouvidos. Que o Espírito Santo possa te conduzir em todo o tempo. Que a graça, o amor do Senhor Jesus seja derramado sobre você. E que essa semana você possa viver grandiosamente a intimidade com Deus. Até a próxima!